Ontem à noite aconteceu um debate entre Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista, contra o Roxo. Isso foi no canal Redcast. E é sério, gente. Ali, né, nesse debate aqui, eu vou pegar alguns elementos que aconteceram ali para mostrar como muitas vezes esse tipo de debate, por mais produtivo que possa ser por algum dos participantes ali, o modo como algum participante apresente a informação, às vezes acaba sendo, de fato, dar palco para maluco, né? Inclusive me lembrou bastante o quadro do Porta dos Fundos, que era debate da semana, quando você tinha ali, de um lado, sei lá, um astrônomo e do outro lado um terraplanista. De um lado tinha lá alguém que, sei lá, um cientista e do outro lado um antivacina e assim por diante. Então, assim, de um lado você tinha uma pessoa que compreendia o assunto, que estuda o assunto, que é alguém que tem, sabe, uma grande qualificação para falar sobre o assunto, e do outro lado você tem lá uma pessoa que vinha com informações tiradas do rabo e dizia coisas sem pé nem cabeça e nem sequer a ver com o que estava sendo dito muitas vezes, né? Então foi um debate bem esquisito mesmo, e eu não entendo como que o Gustavo Machado, em alguns dos momentos ali do debate, simplesmente não se levantou e foi embora, porque assim, foi um negócio sem pé nem cabeça. Eu quero pegar aqui dois trechos de falas do Roxo, para que você entenda do que estou falando aqui, e depois pegar um trechinho do Gustavo Machado, para a gente poder pensar esse debate de ontem, porque foi simplesmente absurdo, né? Então vamos ouvir aqui algumas falas. Só para a gente colocar as peças iniciais aí, existe o liberal, o libertário, né? Existe a esquerda, existe a direita, existe quem defende o que veio antes da Revolução Francesa, que nem direita né? Então, para mim, tudo que veio depois da Revolução Francesa é esquerda. É tudo esquerda. Mas o fato é que, quando houve realmente o ápice da civilização, que foi a Idade Média, o ano 1000, o ano 1100, aquilo é o ápice civilizatório. Aquelas pessoas realmente eram extremamente elevadas. E ali, não existia necessidade de revolução, não existia necessidade de uma troca. As pessoas simplesmente tinham relações e a vida funcionava relativamente bem. É claro que quem ganhou a revolução foram, né, os revolucionários, aí recontaram a história, né? Então, assim, todo mundo passa por dificuldades. Todo mundo passa por situações em que a gente acha que não há alternativa, não há saída. Mas há. Se eu santificar meu trabalho, se eu me esforçar um pouco mais, se ao invés de ir no boteco, ficar discutindo, ou vendo futebol aliena 2, 3 horas do cidadão, no mínimo por semana, nós discutimos isso da outra vez. Então, todo mundo é capaz de mudar a sua realidade. Não em um dia, não em uma semana, talvez não em um ano, mas é capaz de mudar a sua realidade. E se não for, brother, a recompensa não tá aqui. Essa terra é de sofrimento mesmo. Nós não teremos por isso que eu falei que a discussão é teológica. Este paraíso que ele acha que é possível obter na Terra, não é. O máximo que a gente consegue obter na Terra é um purgatório, entendeu? É um sofrimento alegre. O capitalismo só surge quando todas as pessoas, 95, 98, 99%, a enorme maioria das pessoas... Mas a sua definição de capitalismo, já chega. Não, é como ele é. Eu não trabalho com a definição que explica a coisa. Então você acha que na Mesopotâmia não havia capitalismo? Não tenho certeza. Nenhum. Tinha moeda, ali existia o talento, trocava-se o dinheiro, existia o mercado, mas não era capitalismo. Exatamente. Porque capitalismo não é você ter um mercado que é para trocar o excedente da sociedade. O capitalismo, todas as coisas são submetidas à troca. Tudo é feito para a troca. E para que tudo seja feito para a troca, tem que ter uma condição que nenhuma das sociedades tenha. A maioria das pessoas tem que perder acesso à terra, aos instrumentos de trabalho, às cooperativas e às técnicas que elas dominavam. Tem que fazer o que é 98% das pessoas hoje. Você sabe o que é o capitalismo para 98% das pessoas? 98% das pessoas não têm propriedade de nada. De nada. Ela só pode sobreviver vendendo o quê? A si mesmo. A capacidade que ela tem. Eu tenho capacidade para operar um torno, tenho capacidade para coletar um lixo, para dar uma aula, para fazer isso, para fazer aquilo. Então você tem de um lado uma pequena fração da sociedade que é a possuidora de tudo necessário para produzir. E de outro lado, aqueles que perderam a propriedade disso. Por um lado, você tinha lá o Roxo, né, que vem com uma perspectiva que ele se diz libertário, mas ele tem uma questão teológica por trás disso. Ele diz ali, né, que para ele o debate sobre sociedade e economia tem um fundo teológico. Então você tem uma pessoa que tem, uma forte influência, aparentemente, do Olavo de Carvalho e um discurso muito alinhado com o Brasil Paralelo. Então, assim, é um discurso que é basicamente negacionista da ciência, negacionista da história,
história, negacionista daquilo que a gente sabe, né, de fatos, na verdade, fatos comprovados. E do outro lado você tem o Gustavo Machado, que é um marxista. E aí, eu preciso fazer uma ressalva aqui tremenda em relação a esse tópico, porque o Gustavo Machado, para mim, é um dos caras mais competentes para falar de Marx nas redes sociais, na internet hoje. Então, assim, no YouTube, sem dúvida, é o cara mais qualificado, ele tem uma compreensão muito sofisticada do Marx, é alguém que tem uma leitura profunda dos textos marxistas. Então, assim, se você quer uma indicação de canal marxista, eu recomendo o Gustavo Machado, porque é um cara que sabe do que está falando e é fiel ao texto e sabe, contextualiza o texto do Marx, tem uma leitura muito interessante dos textos e aprofundada, de fato é isso, né? Ao contrário de outros marxistas aqui que vão pensando trechos e vão dizendo coisas às vezes incorretas, que o próprio Gustavo Machado retifica às vezes, né? Ele tem vários reacts de canais marxistas mostrando como a leitura deles do Marx é insuficiente ou incorreta, claramente incorreta. Ele é um crítico, inclusive, de certas referências que marxistas das redes sociais utilizam para justificar suas posições, como o Losurdo, por exemplo. Ele tem alguns vídeos criticando a posição do Losurdo. Ele é alguém que critica o tal socialismo real, né? Que foram os experimentos socialistas ao longo do século XX, como a da União Soviética, por exemplo. Então, assim, ele é alguém que não nega os massacres, o desastre que foi esses projetos. Então alguém que tem uma visão muito refinada e crítica do que essa postura, filosófica e política. Então, fica a recomendação aqui de acompanhar o canal dele, porque tem uma leitura, inclusive, passo a passo do Capital do Marx lá, então é alguém que vai te explicar muito bem e tem uma capacidade de explicação muito boa também dos conceitos marxistas. E aí você tem uma pessoa como ele que estudou, né, que fez doutorado, tem o livro dele que é Marx e a História, ele lançou agora um novo que é Marx e a Filosofia, que eu não li ainda, mas é um cara que tem uma qualificação tremenda para isso. Do outro lado, esse é o olavista. E aí o debate ficou totalmente desigual, né? Então, assim, ficou um debate sem pé nem cabeça. O Gustavo falava uma coisa e o outro cara respondia coisas que não tinham nada a ver com o que o Gustavo disse. Então, como eu falei, aí de fato você entra numa relação que, embora a posição dele possa nos instruir alguma coisa, mas quem acompanha o canal dele já sabe muito do que ele disse ali, por outro lado, põe o debatedor numa situação constrangedora. Deu vergonha alheia, na verdade, ao ver esse debate, né? E aí as posições defendidas, como eu falei, pelo Roxo, eram coisas, sabe, negacionistas, históricas, e umas teses que não fazem qualquer sentido, né? Inclusive, ele começa o debate, o Roxo, dizendo que a grande divergência é conceitual e ela é de definições. Então ele se recusava a usar essas definições que são do Marx, por exemplo, de capitalismo, porque para quem é libertário, o capitalismo sempre existiu, né? Capitalismo são trocas voluntárias. Então, assim, se você tem lá um homem pré-histórico trocando uma pedra lascada por uma lança, aí é capitalismo, né? E isso foge completamente da definição que se tem do conceito. E essa fala dele, inclusive, remete a muitas vezes que eu falo sobre isso, né? Que o que acontece muitas vezes é que não há sequer pontos comuns de comunicação. A pessoa fala uma coisa, diz um conceito, diz um termo, e não é o uso que outra pessoa faz. E aí você tem termos que são termos em disputa, não é bem o caso do capitalismo, mas você tem termos em disputa, e aí o que acontece é que quando alguém fala uma coisa, a outra pessoa não entende o que está falando porque ela tem outra visão, ela tem outra perspectiva. Então o Roxo já antecipa dizendo que ele não compartilha dos mesmos conceitos que o Gustavo propaga ou diz. E aí, claro, que isso impossibilita a comunicação, isso impossibilita o diálogo porque eles não estão falando as mesmas coisas. Eles não estão abordando o mesmo universo conceitual também, não imagino que o Roxo não tenha nenhuma leitura do Marx. Então, assim, ao trabalhar sobre conceitos que estão partindo em grande parte da obra marxista, fica muito difícil você analisar e questionar esses conceitos. Mas é claro que quando a gente fala de capitalismo é isso, né? O capitalismo é esse modo de produção que parte do princípio de acúmulo de capital, que é um modo de produção relativamente recente na história da humanidade. Não havia na Grécia Antiga capitalismo, não havia na pré-história capitalismo, embora os libertários questionem isso. E aí as referências que esse libertário diz ter, né, seriam em grande parte o Mises, talvez alguns outros autores aí libertários, não sei, Rothbard, sei lá qual são as outras referências desse cara, mas ele não menciona o Olavo de Carvalho, que possivelmente está por baixo também de muitas ideias que ele fala ali sobre, sabe, o teor teológico do debate sobre economia e sociedade, que é uma coisa que não faz o menor sentido também se você não for adepto de uma visão fundamentalista religiosa em grande parte, né? Porque ele volta para a Bíblia, né? Daí ele fala de Satanás, fala do pecado original, ou seja, ele sempre volta ali para uma referência religiosa, daí fala que, sei lá, São Tomás de Aquino era libertário, daí não é possível, realmente aí é simplesmente viajar completamente, né? Mas o debate
pela parte do Gustavo foi interessante, e só tem um aspecto ali que daí eu sou obrigado a concordar com o Roxo em relação à impraticabilidade do projeto comunista. E daí vocês sabem a minha posição sobre isso, já falei algumas vezes, que para mim a ideia de uma sociedade gerida pelos trabalhadores me parece uma impossibilidade, me parece algo, sabe, que não vai acontecer. Então, assim, não enxergo essa possibilidade, não vejo como isso seria aplicável, e aí seria talvez necessário trazer de novo aqui o Gustavo, que eu já trouxe uma vez aqui anos atrás, trazer de novo o Gustavo aqui para ele tentar me convencer que esse projeto comunista seria possível, seria viável. Eu não acho que seja viável, não me parece que isso vai acontecer. Isso não quer dizer que o capitalismo é eterno, sabe? Nunca vai acabar, nunca vai virar outra coisa. Eu acho que há uma grande chance de virar outra coisa, e suponho que seja assim porque nem sempre foi desse modo. Então, assim, do mesmo modo como havia outros modos de produção anteriormente, e a transição para o capitalismo, a gente pode imaginar que pode levar para outro modelo no futuro. Se a espécie humana não acabar antes, né? Porque também tem a questão da mudança climática e tudo isso que pode erradicar uma boa parte da população mundial. Mas suponho que possa haver sim um outro modelo, só que eu não acho que seja previsível o que vai acontecer, que a gente possa, saber antecipar o que será no futuro, não acho que isso seja possível, e muito menos antecipar se vai ser melhor ou pior do que agora. Pode ser que seja muito pior do que agora. Se a gente acha que o capitalismo é ruim, pode ser que depois seja muito pior, ou melhor, então a gente não sabe. E também não acho que essas transformações elas sejam controláveis por nós, seres humanos. Não acho que a gente, do mesmo modo que o capitalismo não foi um projeto de alguém e de repente é uma transição por algo que foi planejado e de repente a gente entra nesse modelo, não acho que o modelo futuro também será algo planejado por nós. Não acho que a gente possa pegar um intelectual como Marx, por exemplo, ou qualquer outro autor que seja, e a partir desse autor nós conscientemente mudemos a sociedade para algo melhor. Eu acho que as coisas acontecem, há mudanças estruturais, há mudanças, sabe, nas relações humanas, aí entra a materialidade, né? Há mudanças drásticas nas relações, e isso vai levar, de algum modo, para uma transformação para outro modelo. Eu diria que seria um modelo com menos autonomia ainda e com mais controle sobre nossos atos. Se a gente fosse prever a partir de hoje, né, modelo de hoje, se a gente fosse prever a partir da tecnologia que a gente tem, os algoritmos e o modo como a nossa mente tem sido hackeada pelo nosso uso das redes sociais, eu diria que um modelo futuro seria muito mais de controle inclusive de desejos íntimos nossos, e bem menos liberdade no sentido civil mesmo, no sentido político, né? Então eu não consigo ver um modelo no qual a gente tenha mais autonomia, no qual a gente seja mais independente, no qual a gente seja, sabe, mais consciente dos mecanismos. Pelo contrário, eu acho que é um modelo no qual a gente vai ter menos consciência de como as forças estão moldando nossas percepções e estão manipulando os nossos comportamentos para certos fins. Eu diria, talvez, que o modelo seria tipo do Westworld, por exemplo. Não sei se vocês assistiram, mas na segunda temporada mostra, né? Na segunda temporada ou terceira temporada, eu não sei, mostra fora do mundo do Westworld, lá que é um parque temático, mostra fora, e ali não há escolha. Basicamente a gente nasce, a gente já é condicionado para certas profissões, porque nossos comportamentos são mapeados de modo a já ir lendo as nossas orientações. Então eu entendo assim que o modelo futuro seria uma distopia, seria o revés de uma utopia. Eu não acho que vai ser muito melhor. Mas aqui, claro, que entra também uma perspectiva mais pessimista minha, né? Mais de olhar os fenômenos como se dão e não ter uma leitura positiva desses fenômenos. E aí, nesse sentido, eu fico muito mais alinhado, talvez, ao Marcuse, quando ele entende que o próprio capitalismo, como essa força resiliente, né, como esse modelo que vai se adaptando às transformações, conseguiu cooptar os trabalhadores e desmobilizar os trabalhadores. Então hoje a classe trabalhadora, hoje a gente já fala anos 60 aqui, né, do Marcuse, mas desse ponto em diante, a classe trabalhadora já não tem o potencial revolucionário que tinha no passado. Então eu entendo que o capitalismo é essa força tremenda, que estende seus tentáculos e consegue, inclusive, cooptar forças revolucionárias para que pareçam estar fazendo uma transformação, quando na verdade estão atuando no interior do sistema e reforçando o sistema, que é como eu entendo, inclusive, muitos desses canais comunistas ali. Parecem que estão enfrentando o sistema, mas basicamente só estão surfando no sistema e ganhando dinheiro em cima disso. Bem, não sei se recomendo que vocês vejam esse debate, porque, como eu falei, foi uma coisa meio sem pé nem cabeça, é constrangedor às vezes a interação ali com aquele Roxo, né? Não sei quem é esse cara, nunca vi na minha vida antes, mas talvez se você quiser assistir, assista, mas de qualquer modo ali demonstra como há esses debates que são desiguais, né? Nem vou dizer aqui que o Gustavo Machado ganhou do Roxo, porque foram duas conversas totalmente diferentes, tipo, estavam em planos diferentes. Acho que nem houve sequer uma interação muito saudável entre os dois, porque simplesmente falavam linguagens diferentes e visões totalmente distintas, e não havia comunicação, aparentemente. E recomendo que vocês vejam o canal dele, Orientação Marxista, porque, como eu disse, para mim é um dos canais mais confiáveis e mais criteriosos
para a leitura da obra marxista e é alguém que de fato entende o que está falando, né? Então, assim, não é alguém que faz um marxismo freestyle aí, que vai pegando elementos de diferentes autores e vai jogando numa salada que não faz muito sentido às vezes. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre esse tipo de modelo de debate, né? Que é basicamente um modelo dos portas dos fundos aqui. É pegar o cientista versus terraplanista para debater ciência, né? Como é que você entende esse modelo? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Olá, eu quero te convidar para uma aula imperdível sobre o mercado financeiro. Aula que vai ser dada por alguém que conhece o sistema por dentro, que trabalhou 20 anos no mercado financeiro e que vai te revelar as armadilhas que esse mercado oferece para quem entra no sistema. Eduardo Moreira vai dar esta nova aula de finanças e te ensinar as estratégias que ele aprendeu para que qualquer pessoa, independente da idade, independente da faixa de renda, possa ser senhor do controle do seu futuro financeiro, do seu patrimônio. A aula vai ser dia 13 de outubro, no domingo, às 8 horas da noite. Não perca! E vem com ICL.